Gente, aqui é o vídeo 2. Vou corrigir agora a letra C, tá? Essa função modular é uma equação do segundo grau incompleta. Vocês podem fazer através da fórmula de Bhaskara. Eu coloquei em evidência para ficar uma coisa mais simples. Tem gente que gosta de fazer só em produto, vai ficar a critério de cada um de vocês. Como eu já tinha explicado nos exemplos A e B, né? O primeiro conceito aí, o módulo de x, se x é maior que zero. Então, eu vou atribuir valor para y zero, né? Porque é zero da função. Então, eu vou pegar o que está dentro do módulo, vou retirar e vou igualar a zero. Vai ficar 2x ao quadrado menos 6x igual a zero. Do jeito que eu coloquei aí, o x ficou em evidência. Então, 2x ao quadrado dividido por x, 2x. 6x dividido por x, 6. Eu vou igualar o que está fora, está dentro do parênteses, a zero, que é uma equação de segundo grau incompleta. Daí eu vou conseguir retirar os dois pares ordenados, né? Porque o y é zero. Então, o x1 é zero, primeiro par ordenado, 0 e 0. E o segundo, 3 e 0. Primeira parte. A segunda parte, como eu havia comentado, acabou caindo numa equação de segundo grau. Então, a gente, para achar a parábola, né, que é a concavidade, a gente vai precisar jogar na fórmula do vértice da parábola. E a gente vai usar o segundo conceito da função modular, menos x, se o x for menor que zero. Então, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vou fazer as substituições. Na equação do segundo grau incompleta, que é 2x ao quadrado menos 6x igual a zero, o a é igual a 2, o b é menos 6 e o c não aparece. Então, a gente coloca o zero. Vou substituir agora, ó, menos da fórmula, né? No lugar do b entrou quem? O menos 6. Ficou entre parênteses, porque tem negativo fora, por causa da fórmula. Tá? Como vocês estão observando aqui, ó. Negativo com negativo positivo. 6 saiu. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 6 sobre 4, os dois são pares, simplifico por 2. 3 meios. Para achar o y do vértice, vocês não precisariam utilizar a fórmula. Poderia substituir o x do vértice na equação 2x ao quadrado menos 6x, que daria o mesmo resultado. Eu coloquei na fórmula. A fórmula tem que achar o delta. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4ac. Vou substituir, o delta foi igual a 36. Então, ficou menos, o delta é o 36 sobre 4 vezes a. 4 vezes 2, 8. Coloco menos aqui ao lado. 36 por 8 não dá para dividir. Simplifiquei pelo maior número possível, que foi o 4. Então, ficou menos 9 meios. Como o segundo conceito, quando x for menor que zero, uso menos x. Esse menos, com o menos no resultado que eu achei aqui, vai ficar positivo. Então, o vértice é o quê? 3 meios e 9 meios. Depois que eu fizer todas essas partes, eu vou colocar no gráfico. Então, o primeiro par ordenado não foi 0 e 0. Coloquei aqui. Depois, segundo par ordenado, 3 e 0. Está aqui. E aqui é o vértice da parábola, ó, 3 meios e 9 meios. Professor, qual é o domínio da função? Conjunto dos números reais, né? A imagem a gente consegue encontrá-la através do eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, vocês podem ver que a imagem, aqui o gráfico ele vai subindo. Se ele vai subindo, é o conjunto dos números reais. Agora, a letra D é uma equação de segundo grau dentro do módulo completa, tá? Primeira parte, né? Zero da função. Então, y é igual a zero. Beleza? A gente vai fazer o quê? A substituição. Vamos pegar a equação do segundo grau e vamos igualar a zero. Menos x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. O valor do a, quem está antes do x ao quadrado?
Quando não aparecer nenhum número, a gente sabe que é 1. Como tem o sinal de menos, menos 1. O valor do B é 1 e o C é 6. Vou jogar na fórmula do delta, né? 1 ao quadrado, aqui ó, B ao quadrado menos 4AC. 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 6. 1, negativo com negativo, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24 é 25. Vou achar o x1 e o x2. x1 menos 1 mais 5 sobre 2 vezes o valor do A. O A não é negativo, então 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Então vai ficar menos 2 e 3. Tudo bem? Que menos 1 com menos 5, menos 6. Dividido por menos 2, 3. Então os pares ordenados são menos 2 e 0 e 3 e 0. A outra parte, como é uma equação de segundo grau, para achar o vértice da parábola, a gente utiliza as duas fórmulas, a mesma fórmula que eu usei na letra C. X do vértice e y no vértice. Que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Tudo bem? Então, eu vou substituir. Professor, quem é o b? Vou olhar aqui para cima. O a é menos 1, o b é 1 e o c é igual a 6. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Ficaria menos 2. Negativo em cima, negativo embaixo, positivo. Então, é meio x do vértice. E o y no vértice é vocês colocando menos delta sobre 4a. O delta eu já tinha achado aqui em cima que foi 25. Então, ficou menos 25 sobre menos 4. Negativo com negativo, positivo. Então, 25 sobre 4. Não precisou usar o segundo conceito, menos x se x é menor que zero, porque, como vocês podem observar, os valores ficaram positivos. Depois que eu encontrar os três valores, eu vou colocá-los no gráfico. Então, ó, primeiro par ordenado, ó, menos 2 é 0. Como eu já tinha explicado para vocês, quando um dos pontos é igual a 0, o ponto é marcado na própria reta. Depois 3 e 0 e, por fim, o vértice da parábola, que é meio 25 quartos. O domínio da função é o conjunto dos números reais, e como vocês podem ver que aqui no eixo y também está subindo, a imagem, que é representada por y, é o conjunto dos números reais positivos. Agora eu vou explicar a questão 9 para vocês, que foi a mais trabalhosa, mais extensa. Tá? A função é 2x menos 6, o módulo, mais 3. Primeiro é a construção do gráfico na letra A. Então, zero da função. Né? Vou chamar o y de zero. Então, vou pegar o módulo e vou igualar a zero. Né? No lugar do f de x entra o y. Então, ficou x menos 6 igual a zero. Passa o menos 6 para o outro lado, ele fica positivo. Então, ó, 6 dividido por 2, 3. Tudo bem? Achei o x. Para achar o y nesse caso aqui, porque tem um número fora do módulo, eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar quem? O 3. Vou tirar a numeração do módulo, 2x menos 6, e vou manter o mais 3. E vou substituir, ó. Tá? 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Sobrou quem? 3. Então, primeiro par ordenado, 3 e 3. Tá? Vocês podem colocar também, na segunda parte, ó, a gente vai achar os outros pares ordenados. Isso tudo para a letra A ainda. Tá? Então, ó, na segunda parte, eu vou usar o segundo conceito, menos x se x é menor que zero. Então, eu vou alterar os sinais dos valores que estão dentro do módulo. O 2x é positivo, saiu, né? Vai ficar o quê? Negativo. O 6 é negativo, ficou positivo, mais 3. Só que, como eu escrevi aqui, eu vou atribuir menos 1 no lugar de x, pois a função diz que o x tem que ser menor que zero. E o número menor que zero é o menos 1. Isso é para a gente poder atribuir valores para x para colocarmos no gráfico depois, tá? Só que ainda tem outro par ordenado para ser encontrado.
Então, fazendo aí na equação, ó, menos 2x mais 6 mais 3, 9. O 9 é positivo, passa para o outro lado, vai ficar o quê? Negativo. Então, menos 2x menor, menos 1, com menos 9, menos 10. Como é uma equação, tem sinal negativo antes da letra, multiplico tudo por menos 1, todo mundo muda. O menor vira maior, o negativo vira positivo. Então, ficou 2x maior que 10. 10 dividido por 2, 5. Então, x é maior que 5. Então, eu atribuí, se x é maior que 5, o próximo número que eu vou colocar é o 6, para depois encontrar o y. Aí eu volto na função modular, que é 2x menos 6 mais 3, e vou colocar aqui embaixo e vou substituir. No lugar do x, entrou o 6. Então, ficou 2 vezes 6, 12. 12 menos 6, 6. 6 mais 3, 9. Então, quando x for igual a 6, o y é 9. Então, para ordenado, 6 e 9. E aqui, ó, para x igual a 0, tá? A gente vai substituir na segunda parte aqui também, ó, usando o conceito menos x quando x é menor que 0. Então, quando x for 0, qual vai ser o valor do y? Eu vou substituir, tá bom? Então, vai ficar menos 2 vezes 0, aí 6 mais 3 é 9. Menos 2 vezes 0, 0. Sobrou quem? 9. Aí o outro para ordenado, 0 e 9. Isso tudo eu vou colocar no gráfico, ó. 3 e 3 para ordenado, depois 0 e 9 e depois 6 e 9. Aí faço as marcações. Na letra B, ele pede os pares do gráfico, que tem ordenada assim. Ordenada é y, tá? Eu vou usar os dois conceitos. O x maior ou igual a 0, tá? Então, no lugar do y vai entrar quem? O 5. Então, vai ficar 2x menos 6 mais 3 igual a 5. Fazendo a equação, como vocês estão observando aqui, x igual a 4. E no segundo conceito, menos x se x é menor que 0. Eu vou modificar os sinais que estão dentro do módulo, porque ele fala que x é menor que 0, tem que usar o menos x. E vou igualar 5, porque é a ordenada. A ordenada é y. Então, menos 2x mais 6 mais 3 igual a 5. Fazendo a equação, x igual a 2. Logo, os pares ordenados são 2 e 5, 4 e 5. Na letra C, para encerrar, ele fala que a abscissa tem ordenada menor que 5. A abscissa é o que fica no eixo x. Então, quais são os números que ficam no eixo x? 2 e 4. Só que quando fala menor, por isso que ficou o menor, o sinal de menor aqui. O resultado ficou 2 menor que x e x é menor que 4. Com os dois vídeos apresentados, vocês vão conseguir fazer as atividades complementares, tá? Que está tudo bem detalhado aí.